Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos iniciar hoje a terceira parte da disciplina, que é a parte que fala sobre controle do crescimento e do desenvolvimento em plantas. Bom, então eu vou começar a falar hoje sobre paredes celulares, que por mais que às vezes a gente não tenha tanto essa noção, mas são muito importantes para que as plantas possam controlar o seu crescimento e desenvolvimento. Né? Normalmente a gente tem a noção de uma função mais estática, né, sem tanto movimento, mas são fundamentais para controles dos processos ligados ao crescimento e diversas respostas das plantas ao ambiente. Então, de forma iniciando aqui, né, a gente primeiro tem que ter noção de que não são apenas plantas que possuem parede celular em suas estruturas. Né? Diversos outros procariotos, fungos e algas também possuem parede celular. De forma geral, a função das paredes celulares em diversos seres vivos guarda algumas semelhanças, mas com relação a plantas, existem algumas características especiais que nem sempre estão presentes em todos esses outros organismos. Sem falar de que existe também diferença na composição química e nas estruturas moleculares das paredes celulares de plantas com relação a outros organismos, principalmente aqueles que não atingem grandes alturas durante o seu processo de crescimento. Existe também, né, em plantas, por exemplo, existe uma semelhança de que as paredes celulares elas regulam o volume celular, determinam a forma da célula e também são, né, ou formam uma proteção mecânica contra ataques tanto ligados a processos bioquímicos quanto físicos. Essas características aqui existem em plantas e existem também em outros seres vivos que possuem parede celular. No caso de plantas, como a gente vai ver daqui a pouco, existem algumas funções a mais, né, muito além dessas três que eu estou colocando aqui, de controlar o volume, determinação da forma e também uma barreira contra ataques químicos e físicos. Tem uma questão de importância econômica também. Muitas vezes, muitos produtos econômicos que nós extraímos são diretamente paredes celulares. Então, por exemplo, papel, né, o que é papel? É basicamente celulose, né, que vem da parede celular. Tecidos diversos como algodão ou linho são produzidos por células que estão na parede celular. Aliás, por paredes celulares, né, extraídas de locais específicos, né, de plantas. Mas basicamente o que dá resistência e o que permite uma manipulação industrial depois são paredes celulares, porque a parte viva a parte mais viva, daqui a pouco a gente vai ver que paredes celulares também não são completamente sem função metabólica. Mas basicamente a gente divide a célula vegetal em duas partes, a parede celular e o protoplástico, que é a parte mais ativa metabolicamente, ou seja, que é mais viva. Tá, mas essa definição mais antiga que a gente tinha da parte viva e da parte morta de uma célula, ela já não é mais utilizada. Então, mas quando a gente trabalha industrialmente, né, então tanto para papel, tecidos, madeira na construção e diversos outros produtos utilizados na fabricação de móveis e por aí vai, o que a gente está tendo ali é basicamente a parede celular, porque a parte do protoplástico ela já não é mais viva e já não exerce mais a sua função metabólica. Mas as paredes celulares, como são muito resistentes, elas permanecem e permitem essa exploração industrial, tá? Existe também, pode ser utilizada também industrialmente para a produção de fibras sintéticas, plásticos mais ecológicos, por exemplo, filmes, tintas e por aí vai, né? Diversos outros materiais. Tem um interesse atual muito interessante de produção de biocombustíveis através de parede celular. Essas pesquisas já estão bem avançadas. Por que biocombustíveis? Né? Porque o principal local em que as plantas vão absorver carbono e vão armazenar carbono em plantas são nas paredes celulares. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a constituição química, mas a maior parte do carbono que é fixado durante a fotossíntese, ele vai acabar parando nas paredes celulares. Então, é o principal dreno de carbono de planta, não importa qual seja o local, tá? Parte aérea, raiz, folha. Então, principalmente os carbonos que vêm lá da fotossíntese, de alguma forma,
né, a maior percentagem deles vai chegar em paredes celulares. E daí, né, tem essa questão de que através de alguns processos industriais se pode converter esse carbono das paredes celulares em biocombustíveis. Existe muita pesquisa sendo feita nessa área, tá? Isso é bem promissor. Então, como eu acabei de comentar, né, é o principal dreno de carbono de plantas, e isso tem uma importância ecológica com relação ao sequestro de carbono, né? Viu, quando eu comentei lá em fotossíntese, o grande dilema que nós temos de diminuir a produção diminuir a liberação de CO2 na atmosfera, exatamente para diminuir o efeito estufa. E existe a questão de que plantas elas podem atuar como drenos atmosféricos, né, retirando o carbono da atmosfera, e esse carbono, é claro que ele vai para paredes celulares. Então, pesquisas nas áreas ligadas à produção de paredes celulares em plantas são muito importantes quando se quer compreender como a gente pode contribuir através de plantios de florestas, por exemplo, né, para a retirada desse carbono da atmosfera, né, e consequentemente a redução do aquecimento global. Tem muitas pesquisas também já sendo feitas nessa área. Então, especificamente em plantas, né, quando eu falo basicamente em plantas, aí eu já considero o que é mais importante para plantas, mesmo que existem em outros organismos, mas que, por exemplo, é vital, né, não teria como as plantas existirem como nós conhecemos atualmente se as suas células não possuíssem paredes celulares. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos que também tem lá no nosso livro. Então, por exemplo, o que permite uma planta atingir grandes alturas é exatamente possuir tecidos muito resistentes. E esses tecidos eles só são resistentes devido à resistência física das paredes celulares. Eu já comentei isso lá naquela aula sobre origem e evolução de plantas. Então, por exemplo, por que uma planta consegue atingir 100 metros de altura? Ela precisa ter células muito resistentes, tecidos muito resistentes. E quem confere essa resistência é a parede celular. Tem uma outra coisa muito interessante, que é o controle do deslizamento, tá? Uma célula vegetal, ela basicamente se forma e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Algumas se deslocam um pouco, tá? Mas basicamente não tem um deslocamento tão grande ou tão dinâmico quanto no caso de células animais. Então as células vegetais elas permanecem na maior parte do tempo e na maior parte dos tecidos localizadas em um mesmo local, devido à adesão de uma célula a outra através de componentes da parede celular. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são eles. Isso é importante também para a produção dos espaços intercelulares. Lembra quando eu comentei sobre fotossíntese e transpiração, que eu mostrei que dentro da folha existe a formação de um microambiente contendo diversos espaços intercelulares que são importantes para o controle da transpiração e para o controle da fotossíntese também, né? Para a movimentação do CO2 internamente até ser absorvido pelas diversas células do mesofilo que estão fazendo fotossíntese. Então, esses espaços intercelulares é quem permitem, né, a formação dessa microatmosfera. E diversas outras situações também. Por exemplo, plantas que são resistentes a locais encharcados, elas conseguem muitas vezes mandar oxigênio até a raiz através de espaços intercelulares muito grandes que se formam, né, permitindo essa microatmosfera também, né, ou seja, a conexão com a atmosfera da superfície, levando essa atmosfera até as raízes para que o oxigênio chegue lá e possa ser absorvido. Então, vocês vão ver isso em anatomia vegetal. É um tecido especial chamado de aerênquima, mas que ele basicamente não é um tecido formado por células diferentes, e sim um tecido formado por grandes espaços intercelulares, permitindo aí a sobrevivência das plantas nesses ambientes. Tem uma outra função muito importante, que é o controle da morfogênese, ou seja, as plantas só têm esse formato que nós conhecemos, elas só conseguem controlar processos ligados à formação da copa, de caules, crescimento de raízes para locais que são necessários para a sobrevivência de plantas, através, né, do controle do crescimento celular. E quem controla o crescimento celular e a expansão celular é exatamente a parede celular, tá? Eu vou comentar um pouco disso mais adiante aqui
terceira parte da nossa disciplina. Vou mostrar inclusive como é que esses processos são regulados. Então, resistência, que é muito importante para relações hídricas. Por exemplo, como é que uma célula resiste a uma pressão tão elevada para gerar o gradiente de potencial hídrico, né? Que a gente comentou lá, né? Por exemplo, o componente de potencial de pressão, ele é gerado através de um turgor muito grande, muito maior do que uma célula animal poderia suportar, por exemplo. E quem faz isso, né, quem permite essa formação desse turgor é exatamente a resistência da parede celular. Se não fossem paredes celulares, as relações hídricas em plantas seriam muito diferentes do que o que nós conhecemos e o que nós estudamos aqui na nossa disciplina. Além disso, tem a questão com relação ao controle da transpiração, né? Eu mostrei que para a água sair da raiz até a parte aérea, para poder ser transportada e ser transpirada na parte aérea, ela precisa seguir um caminho ou uma via através de tecidos do xilema, né, de células condutoras do xilema, e que sempre estão submetidas a uma tensão elevadíssima, né, muito grande, que a maior parte das células animais não resistiriam a uma tensão tão elevada. Então, para permitir esse fluxo de água, só através de paredes, de células com paredes celulares altamente resistentes. Eu vou comentar sobre um pouco mais, né, sobre essa estrutura dessas células aqui nessa parte da disciplina. Além disso, né, tem aquela função que eu já comentei de ser uma barreira com relação à difusão de diversas substâncias que podem causar problemas em plantas, né, que sejam toxinas de animais herbívoros, patógenos do solo, algum composto que tenha no solo que possa causar problemas de função metabólica para plantas, né, possa causar envenenamento, por exemplo. Então elas acabam sendo impedidas de seguir esse caminho através da formação dessa barreira de difusão, que pode limitar esse transporte de substâncias, tanto com relação ao tamanho, quanto com relação a interações iônicas, porque existem cargas elétricas também nas paredes celulares que ajudam a controlar esses processos de transporte, né, e movimentação através de paredes, e também por causa de interações hidrofóbicas. Existem regiões nas paredes celulares que formam locais que a água não pode atravessar e daí, consequentemente, vai formar uma barreira. Um dos exemplos disso são células condutoras de seiva que precisam formar camadas, né, ou regiões hidrofóbicas para impedir que a seiva saia, né, e deixe de seguir o seu curso. Eu até mostrei que isso pode acontecer, mesmo tendo camadas hidrofóbicas, muitas vezes as plantas perdem seiva, mas ainda assim, né, isso forma uma camada muito que protege muito, tanto com relação à perda do que está sendo transportado no interior de células, quanto para a entrada de materiais que possam causar problemas para plantas. As paredes celulares também, elas exercem um mecanismo para detectar, aliás, a integridade da célula. Então, se tem algum dano mecânico nas células vegetais, quer seja por processos físicos, por exemplo, ventos, ou até ataques de herbívoros ou patógenos, as plantas conseguem detectar se as paredes estão sendo degradadas, ou seja, se sofreram com relação à perda da sua integridade, através de mecanismos que existem na própria parede celular. Tá? Normalmente são proteínas que percebem esses sinais, eu vou comentar mais adiante. Ou seja, né, a parede celular não é uma parte morta, como eu já comentei aqui. Ela é uma parte dinâmica que ajuda a controlar, inclusive, a percepção de sua própria estrutura, se ela está íntegra ou não. E daí a planta vai reagir, ajudando, né, a corrigir ali o problema que ela esteja sofrendo. As paredes celulares também são barreiras contra a invasão de patógenos e parasitas e herbívoros, devido a esses processos aqui ligados à percepção da integridade e à limitação, né, a barreira da difusão. E ainda tem outras características, né, que as próprias paredes elas podem se modificar quimicamente, produzindo compostos de defesa que evitam então o ataque desses patógenos, dos parasitas e também dos herbívoros. Tem muitas plantas que produzem substâncias em resposta quando elas começam a sofrer esses ataques, e aí elas se mantêm mais protegidas. Então é todo um processo muito dinâmico que serve para a proteção. Em relações hídricas, eu comentei sobre a camada de cutícula, né, que serve para
controlar a perda d'água. Então, plantas precisam controlar perdas de água exclusivamente nos estômatos. Então, para controlar perdas de água exclusivamente nos estômatos, elas precisam evitar que a transpiração ocorra diretamente através de outras células epidérmicas. E aí elas fazem isso exatamente produzindo uma camada de cutícula sobre as paredes celulares. E muitas vezes paredes celulares podem ser reserva nutritiva. Tá? As plantas, como acumulam muito carbono, em algumas situações de necessidade, elas podem degradar esse carbono para que seja utilizado no metabolismo da própria planta, né, de acordo com a sua necessidade energética ou então de biossíntese de materiais em outros locais. E existe também o caso de sementes que acumulam em grande quantidade reservas nutritivas em paredes celulares, tanto do endosperma quanto de cotilédones, e que são utilizadas durante a germinação para o fornecimento de carbono para o embrião que vai crescer, né, para ele poder utilizar nos seus processos de biossíntese e também como material e também como fonte energética, né, durante o seu crescimento inicial, enquanto ele ainda não é autotrófico, né, então enquanto ele ainda está na fase heterotrófica. Então observe como existem muitas funções, né, que as paredes celulares podem exercer durante o crescimento e desenvolvimento de plantas. Por isso, né, que eu inicio essa terceira parte da disciplina falando, né, sobre esse componente celular extremamente importante, né, que durante muito tempo foi meio que negligenciado, né? A gente acreditou que não era uma parte viva, que tinha apenas função de proteção e que não exercia muito controle do crescimento e do desenvolvimento de plantas, né? Mas vamos adiante. Então, em primeiro lugar, uma coisa interessante de se notar é que a gente vai encontrar dentro de uma mesma planta diferenças com relação à espessura, quantidade e tipo de substâncias que vão estar presentes em locais específicos das paredes celulares, como por exemplo plasmodesmas, né, que são aqueles canais que se formam entre células, e daí eles formam, no local que existe o plasmodesma, existe uma abertura para que os citoplasmas das células se conectem, chamado de pontuação, e esses tipos de pontuações eles variam muito de célula para célula. Então observem aqui 4 tipos de células diferentes e vejam como ocorre variação com relação à espessura delas. Tá? Essa célula aqui de um elemento de vaso de xilema, ela tem uma parede celular muito mais espessa do que uma célula que está aqui, né, formando a região do parênquima cortical. Tá? Isso aqui é uma seção de um caule. Aqui uma célula condutora do floema, que também tem parede celular espessa. Tem uma célula menor do que um elemento de vaso do xilema, mas que também precisa ter uma parede resistente, e daí elas formam essas paredes muito espessas. Inclusive, tanto no xilema quanto no floema, tá, nas células condutoras do xilema e do floema, existe a formação de uma segunda parede celular, que é chamada de parede celular secundária, que ela só se forma depois que se forma a primeira. Mais adiante eu vou explicar como é que elas se formam, mas basicamente quando existe a formação da parede celular secundária, ela se forma exatamente para dar uma resistência adicional a essas células. Inclusive a composição química delas é diferente, e daí, né, a gente tem tanto esse espessamento quanto uma composição química diferente, exatamente para que elas exerçam uma função específica. Aqui uma célula de esclerênquima que está ligada à resistência física também. Observe que ela também tem uma parede celular secundária muito espessa, inclusive deixa um espaço muito pequeno para a parte viva, a parte mais viva, aliás, né, pelo termo mais correto, que é o protoplasto da célula. Tá, é claro que aqui foi feito um corte para se observar esse microscópio, e o conteúdo celular da maior parte das células acabou saindo, mas a gente ainda observa algumas organelas. Então é aquilo que eu comentei, né? A gente pode dividir as células vegetais ou de diversos organismos em 2 regiões. A parte metabolicamente mais ativa, que é chamada de protoplasto, e a parte de maior resistência, né, que é a parede celular. Então observe que uma célula aqui do esclerênquima, ela é basicamente muito mais, proporcionalmente ela tem muito mais parede celular do que
protoplasto em relação a diversas outras regiões de plantas. Então, consequentemente, isso daqui é uma região que tem uma resistência física muito maior. Inclusive, os tecidos que conduzem seiva do xilema também têm uma resistência física muito grande por causa dessa parede espessa. Mas é claro que aqui a gente tem proporcionalmente muito mais parede do que protoplasto. Tá? Então a gente vai encontrar diversas estruturas vegetais que são muito resistentes por causa de paredes celulares secundárias com composição química específica, por exemplo, para evitar... por que existem madeiras que são mais resistentes a cupins ou a outros processos de degradação? Isso está muito ligado à composição química dessas paredes celulares. Além da resistência física, né? Porque que tem plantas que a madeira é menos resistente e enquanto que outras é mais resistente fisicamente. Então está ligado também à espessura e à composição química das paredes celulares. Tá? Então vejam que, dependendo da função que elas vão exercer em plantas, a gente vai encontrar essas variações em espessura, composição química, materiais que vão estar ligados aqui, que eu vou comentar daqui a pouco, né? E por aí vai, né? Formato das pontuações e diversas outras características que eu vou comentar ainda aqui nessa primeira parte da nossa, aliás, nesse primeiro assunto da terceira parte da nossa disciplina. Bom, então aqui a gente vê o seguinte, tá? Algumas fotos de microscópio mostrando paredes celulares. Nessa da letra A gente tem um fragmento, na verdade diversos fragmentos que foram separados de células parenquimáticas de cebola. Tá? Então vocês observam que isso aqui são apenas paredes que foram removidas, inclusive umas que estão sobre as outras. E de vez em quando dá para observar aqui alguns locais com uma depressão, né? E essas depressões são exatamente os locais em que existiam plasmodesmas entre células vizinhas e que daí depois que a parede é removida, existem essas características. É claro que se essa parede aqui fosse removida de uma outra célula que não formasse plasmodesmas, não existiria essas depressões que a gente está observando aqui na foto. Isso daqui são exatamente as pontuações que eu falei. Tá? Não, sempre que existe plasmodesma vai ter que existir pontuação, porque o canal vai ter que atravessar as paredes celulares. O que a gente está vendo aqui na letra B é uma imagem da parte mais interna de uma célula epidérmica de cebola. Tá? Então é exatamente aquela célula que fica, que não vai ter na sua superfície ou atravessando ela pontuações, porque ela vai estar em contato direto com a parte da atmosfera, pelo menos a parte de cima, né, da célula, aquela que está mais em contato com a atmosfera, não vai ter pontuação ali. E observa aqui um detalhe dessas fibras, né, que a gente está vendo aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar essas estruturas em mais detalhe, comentar sobre elas, mas isso aqui são exatamente o local em que se extrai celulose de células vegetais. Tá? Isso aqui se chamam microfibrilas de celulose, que são fibras formadas por diversas camadas, né, diversas estruturas de celulose unidas formando as microfibrilas aqui. Tá? Às vezes predomina uma direção de formação de microfibrilas, né? Às vezes aqui está mais na horizontal, falei o contrário, tá? Às vezes aqui está mais na vertical, em relação a essa foto, é claro, né? Às vezes está mais na horizontal, então isso tem uma importância durante a formação e tem uma importância também com relação qual que é o local da planta que precisa ter mais resistência física. Porque, por exemplo, é mais fácil do ponto de vista físico separar duas microfibrilas que estão próximas umas das outras do que quebrar uma microfibrila dessa. Tá? Porque aqui são diversas células, aliás, são diversas moléculas de celulose unidas formando um feixe. Então é muito mais difícil separar nesse sentido aqui uma microfibrila dessa do que separar ela de uma outra aqui na direção, né? Aqui nessa direção aqui. Tá? Então eu vou mostrar aqui que isso é muito importante quando a planta quer controlar o seu processo de crescimento e quando ela quer controlar qual que é o local que precisa ser mais resistente, né? Precisa suportar mais uma resistência física. E aqui a gente tem embaixo, né, uma célula de epiderme do hipocótilo de cebola contendo a camada de cutícula, né, exatamente para proteger
a célula com relação ao ambiente externo, né? Então, aquelas camadas de materiais hidrofóbicos que vão se depositando sobre paredes celulares, sempre vai se depositando do local que está mais próximo ao citoplasma da célula. Então, a camada mais de cima, ela é a mais antiga e, consequentemente, ela já é mais desorganizada. E a parte mais abaixo, né, ela é a que foi depositada mais recentemente. E aí, consequentemente, ela é mais bem estruturada, né, e mais nova. Então, inclusive, essa parte de cima, ela vai, com o tempo, ela vai caindo, vai deixando de exercer o seu processo de controle da transpiração. Mas aí, dependendo da necessidade, a planta vai produzindo a cada vez, né, novas camadas da parte mais interna da região contendo cutícula, tá? Inclusive, isso é importante com relação à resposta ambiental, como eu comentei lá em relações hídricas. Se é um local que a planta vai transpirar menos, né, tem uma demanda transpiratória menor, por exemplo, um local mais frio, por exemplo, no interior da copa, e que recebe menos luz, não precisa de produzir tantas camadas de cutícula. Mas se é um local mais exposto ao sol, a ventos, né, e temperaturas mais elevadas, daí ela vai produzindo em maior quantidade também. Mas tudo isso eu comentei lá em relações hídricas. Então vejam como pode, né, dependendo do tipo de célula, da função, do local em que ela está, do órgão vegetal em que ela está localizada, a gente vai ter grandes diferenças, né, como eu acabei já comentando. Então aqui mais uma vez para comentar essa questão de formação, diferença de espessura, que a gente encontra aqui, por exemplo, em células de parênquima do caule dessa planta aqui. Células de parênquimas metabolicamente são muito ativas. Então, por exemplo, são as células que fazem fotossíntese em folhas, são células de parênquima, né? Eu comentei isso lá em fotossíntese. Quando elas estão presentes em caule, como no caso dessa planta aqui, elas também vão estar exercendo uma função metabólica, vão estar acumulando reservas, vão estar exercendo algum outro processo ligado ali ao funcionamento normal mesmo das plantas. Então, consequentemente, são células que não precisam ter paredes muito espessas, já que o mais importante para elas, o processo mais importante que elas vão controlar está exatamente nessa região do protoplasto, né? Vai estar ligado ao metabolismo. E veja que sempre elas vão formando espaços intercelulares, né? Principalmente aqui no local em que 3 células se encontram, a gente observa muito facilmente esses espaços intercelulares aqui, né? Dos mais diversos possíveis. E vocês lembram, né, que é exatamente a mesma coisa que acontecia lá em fotossíntese, né? A presença de diversos espaços intercelulares que permitia a formação daquela microatmosfera. Inclusive, em folhas, esses espaços são bem maiores do que o que a gente está observando aqui no caule dessa planta. Mas se, por exemplo, fosse o caule, uma região do caule ou da raiz de um local que precisa transportar oxigênio até as raízes, aí teria um espaço muito maior do que o que está observando aqui, tá? Mas isso tudo é assunto lá da anatomia vegetal e vocês ou já viram, né, ou vão ver nessas disciplinas. Daqui para a gente comparar com uma célula de feixe, né, uma célula de xilema que está transportando seiva, né, de um traqueídeo de girassol. Então veja que nesse caso aqui já existe a parede celular secundária. Esse corante foi utilizado aqui, essa coloração vermelha foi utilizada exatamente para reagir com componentes da parede celular secundária. Então veja que essa parede ela é bem espessa, né, já aqui. Então isso confere uma resistência muito maior a essa célula de xilema. E aqui, quando a gente compara com células de esclereídeos do caroço da cereja, então veja a diferença, né? Aqui sim tem uma parede celular secundária extremamente espessada, né? Muito grossa, exatamente formando uma estrutura muito resistente, tá? Então caroços, aquela parte da semente, né, da testa, muitas vezes extremamente resistente, eles são formados exatamente por esses tipos de células que possuem muito mais parede celular do que protoplasto. Inclusive o protoplasto é morto, né, nesse caso aqui de células de esclereídeos, assim como é também nos elementos de vaso e traqueídeos do xilema, mas isso eu comentei lá em relações hídricas, né, para poder facilitar o transporte de seiva. Então fica formando, né, apenas um microcânulo ali para o transporte de seiva. No caso de células de resistência, como esclereídeos, aí não tem transporte de seiva,
o protoplasto acaba morrendo e deixando um espaço, mas eles vão produzindo, essas células vão produzindo o máximo possível de parede para formar um local muito resistente dentro dos tecidos. Ok? Então isso aqui só para a gente ter uma noção, mais uma vez, né, da noção dessa diversidade que se pode encontrar nas estruturas de paredes celulares. Bom, então vamos entrar mais especificamente agora na parte de composição química, tá? Existem diversos açúcares que vão estar presentes nas paredes celulares. É claro que o objetivo não é a gente entender, né, e decorar todas essas estruturas de açúcares, mas a gente vai ver diversos polissacarídeos de cadeias muito longas formadas por diversos resíduos diferentes de açúcares que provavelmente, né, isso não está totalmente compreendido, por que existe tanta variação, mas com certeza isso vai ter uma importância na estruturação física e também em alguma função química também. Tá? Inclusive essas composições desses açúcares variam de grupo para grupo de planta, de espécie para espécie, e a gente não se está, como eu falei, totalmente compreendido, mas provavelmente tem uma função específica. Sendo que, no geral, a estrutura de uma parede celular entre espécies diferentes, ela acaba tendo muitas características semelhantes, mesmo tendo composição química diferente. Né? Então isso é uma coisa que se precisa, né, estudar melhor, mas provavelmente tem função específica em alguns grupos de plantas, mas tem algumas funções que são muito gerais e que são, né, mesmo tendo composição química diferente, acabam possibilitando funções fisiológicas e ligadas ao crescimento e desenvolvimento de plantas muito gerais, né, e muito semelhantes. Aqui eu estou mostrando na figura abaixo um tipo de polissacarídeo que existe na celulose. Tá? Celulose a gente considera que ele é formado por resíduos de glicose. Só que esses resíduos de glicose eles estão ligados em dois tipos de ligação química. Uma entre o carbono 1 e 4 de duas moléculas de glicose e outra alternadamente entre o carbono 1 e o carbono 6. Então, a gente poderia separar cada subunidade de duas glicoses ligadas entre o carbono 1 e 4, chamando de um disacarídeo, né, que seria a celobiose. Então, a glicose, alguns autores chamam que é um polissacarídeo formado não por resíduos de glicose, mas por resíduos de celobiose. Tá? Então, mas não tem diferença, né? Não tem mistério, é só a gente entender como é que é a formação aqui dessas estruturas. E esses diversos outros polissacarídeos, tanto hexoses, quanto pentoses, quanto ácidos urônicos e açúcares desoxi, eles são muito importantes para a composição de outros componentes da parede celular que não sejam especificamente as microfibrilas de celulose, que são formadas apenas por isso daqui que está na letra E. Bom, então essa composição química, né, ela varia muito de espécie para espécie, as percentagens de cada um deles, mas a gente pode considerar que em plantas, basicamente, a gente vai ter 4 componentes estruturais básicos, né, que todas as células vegetais possuem, que é a celulose, e a celulose ela não varia de composição química. A composição da celulose é sempre de microfibrilas com ligações do tipo 1,4 beta-D-glicano. Glicano significa, aliás, glucano, né, na nomenclatura mais moderna, significa que é um polissacarídeo formado por resíduos de glicose. Então, se eu pegar uma parede celular de milho, uma parede celular de manga, de eucalipto, e extrair as microfibrilas de celulose, a composição química vai ser exatamente essa, tá? Não vai variar, são apenas resíduos de glicose ligados ali. Já os outros componentes, tá, pectinas, são formados por polissacarídeos diferentes, inclusive, daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre as estruturas deles, tá? Inclusive com variações dentro das próprias plantas, tanto com relação às próprias estruturas químicas dessas pectinas, quanto com relação à percentagem delas em cada parede celular, entre paredes celulares de células de raízes,
caules e folhas, por exemplo, e por aí vai. Existem as hemiceluloses também, que vão ser variáveis, assim como as pectinas são. A gente tem aqui alguns exemplos de tipos mais comuns de hemiceluloses. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essas estruturas. Então elas também são muito variáveis, tanto em percentagem quanto em composição química delas. E, e variam, é claro, dentro de um mesmo grupo de plantas entre células diferentes, como eu acabei de comentar, tá? Folhas, raízes, grãos de pólen, né? E por aí vai, todos eles vão apresentar variações, tanto nas quantidades quanto nos tipos de pectinas e hemicelulose, quanto também dessas proteínas aqui chamadas de proteínas não enzimáticas, porque elas têm uma função mais ligada à parte estrutural da parede. Tá? Então elas estão muito, podem ser proteínas de defesa contra ataques de patógenos, mas que na maioria delas elas não estão exercendo nenhuma função enzimática na própria parede celular. Existem proteínas que exercem função enzimática na parede, como eu vou comentar mais adiante, tá? Que são inclusive importantes para o controle do crescimento e da expansão da parede celular. Mas a maioria das proteínas presentes nas paredes, elas não exercem função metabólica. E mais adiante eu também vou comentar sobre essas estruturas aqui. E um outro componente interessante que não existe em todas as paredes celulares, que a gente vai comentar mais adiante nessa parte aqui da disciplina, são as ligninas, que têm como função impermeabilizar e manter uma maior proteção das paredes celulares. Por exemplo, as células condutoras do xilema possuem lignina para ficarem impermeabilizadas, para que durante o transporte de seiva não ocorra derramamento, ou perca dessa seiva. Mas daqui a pouco, mais adiante, quando eu comentar sobre a estrutura da lignina, eu explico como é que ela faz para que a parede celular se torne impermeabilizada. Então, com relação às proteínas, que não têm função enzimática, elas também variam tanto entre os tipos quanto entre as percentagens, e daí a nomenclatura delas é ligado ao tipo de aminoácido que predomina, porque inclusive mesmo entre tipos semelhantes, digamos assim, existe variação. Então, por exemplo, tá? Esse tipo de proteína aqui chamado de HRGP, que é a glicoproteína rica em hidroxiprolina, ela tem isso significa que ela não é uma proteína que tem uma função conservada. Ela pode haver variações entre os aminoácidos que compõem essa proteína da parede celular. Só que essa proteína aqui, ela tem uma percentagem maior da hidroxiprolina, tá? Do aminoácido do tipo hidroxiprolina. Por isso que ela é chamada de proteína ou glicoproteína. Por que é glicoproteína? Porque é uma proteína que se liga a muitos carboidratos. Tá? Então você vê que aqui nela existe aproximadamente 55% de carboidratos na sua massa seca, tá? Na sua estrutura. Então, por isso que muitas dessas proteínas de parede, elas estão ligadas a polissacarídeos, algumas outras não. Então, quando elas estão ligadas, elas são chamadas de glicoproteínas, e daí o aminoácido que predomina influencia no seu nome. Tá? Então, glicoproteína rica em hidroxiprolina, deu para entender isso. Ela está presente em câmbio vascular, em tecidos de parênquima vascular também. Proteína rica em prolina, então ela tem uma percentagem menor de carboidratos, por isso que ela não é chamada de glicoproteína. Está presente em algumas outras células vegetais, como aqui. Tá? Proteína rica em glicina, então já é outro aminoácido. E aqui a gente tem a AGP, que é uma proteína arabinogalactano, ou seja, ela tem muito açúcar do tipo galactose, chega a ter 90% dele, e ela, consequentemente, ela vai ter uma função diferente. Tá? A proteína vai estar mais ligada, o que vai dar mais a função estrutural dessa proteína aqui é exatamente os açúcares do tipo galactose que estão ligados ali, tá? Também que ela é importante durante diversos processos de sinalização em plantas. Aqui um detalhe dela, tá? Dessa proteína, você vê que a parte da cadeia de proteína, que vem contendo os aminoácidos aqui, vai estar ligada a diversos açúcares. Nesse caso aqui, principalmente os arabinogalactanos, sempre que eu coloco essas terminologias aqui, então vamos entender essa questão de
nomenclatura, tá? Porque como todos esses polissacarídeos eles são muito variáveis, então uma tentativa de dar nomenclatura é o seguinte: o último nome que vem, e quando vem o ano no final, tá? Então galactano significa um polissacarídeo formado por diversos resíduos de galactose e com ramificações de arabinose. Então por isso que tem arábino galactando aqui na sua nomenclatura. Então são eles que formam as cadeias que se ligam a essa proteína que não tem função enzimática, mas que tem função, por exemplo, de adesão celular. Quando o grão de pólen cai na região do estigma da flor, essa proteína reconhece, por exemplo, tá, que chegou o grão de pólen ali. Pode ser que o grão de pólen caia numa flor de uma outra espécie. Então, muitas vezes esse processo ligado ao reconhecimento está ligado a essas proteínas aqui, né, ligados a diversos resíduos de polissacarídeos, pode ser diferentes também, tá? Isso é importante, então, no processo de reconhecimento. O grão de pólen caiu ali, opa, é a mesma espécie, então o tubo polínico pode crescer até ocorrer a fecundação, porque não vai ter, né, gasto desnecessário de energia. Isso é muito importante também em processos ligados à sinalização, tá, de plantas perceberem situações do ambiente, tanto na parte aérea quanto nas raízes, e poderem controlar o seu processo de crescimento, tá, perceberem ataques ou presença de patógenos que possam causar problemas no solo, por exemplo, e daí já vão começar a produzir compostos de defesa e por aí vai, tá? Então tem muitas, né, funções muitas dessas funções que a parede celular controla, muito ligado ao metabolismo de proteção da planta, eles são feitos exatamente pelas proteínas que não exercem função metabólica. Bom, então como é que se formam as microfibrilhas de celulose em plantas, tá? Então, para iniciar comentando como é que elas se formam, então deixa eu mostrar um pouco aqui como é que é a estrutura delas. A gente tem aqui uma foto de microscópio, né, como eu comentei, semelhante àquela que eu já mostrei aqui hoje, mostrando diversas fibras, né, que a gente observa no microscópio. Então essas diversas fibras aqui, elas têm, né, como se uma delas a gente alongasse aqui para observar em mais detalhe, e forma exatamente, cada uma delas aqui forma exatamente essa estrutura aqui chamada de microfibrila de celulose, tá? Por que é microfibrila? Porque é uma fibra muito pequena, né, de alguns micrômetros de tamanho e por alguns nanômetros de espessura, e ela é formada por diversas cadeias de celulose, né? Ou seja, diversos polissacarídeos com ligação entre moléculas de glicose. E aí diversas delas vão se agrupando e aí elas formam exatamente essa microfibrila aqui, né? Se a gente pegasse um corte aqui e fosse observar, a gente vai ter uma região mais interna que é completamente hidrofóbica, porque os polissacarídeos de celulose ficam tão próximos uns aos outros que eles formam uma barreira contra a entrada de água. Tá? Então essa região aqui simplesmente não vai ter contato, essa parte mais interna não vai ter contato com a água, porque forma uma estrutura chamada de estrutura cristalina, tá? Entre microfibrilas. Aliás, entre moléculas de celulose dentro da microfibrila. E aquelas que ficam localizadas mais na parte externa, é claro que elas vão acabar interagindo com água e com outros componentes da parede celular, e daí essa parte aqui ela é chamada de hidrofílica, tá? A região que está na parte mais interna de cada uma dessas microfibrilas aqui. Existe entre moléculas de celulose a formação de alguma ligação química entre elas, que basicamente são pontes de hidrogênio, tá? Ou ligação de hidrogênio, né, que é aquele tipo de ligação que forma, muitas vezes não com tanta força como outros tipos de ligação química, mas que permitem a organização dessa estrutura aqui da parte mais interna das microfibrilas de celulose. Okay? Então aí esses diversos conjuntos, né, vão se agrupando e vão formando exatamente a parte da parede celular que pelo menos com relação a paredes celulares primárias,
que existe em todas as células vegetais é a parte de maior resistência física dentro das paredes celulares. É exatamente por causa dessa união entre diversas moléculas diferentes de celulose. Como é que é sintetizado, então, né, as microfibrilhas de celulose? Então, basicamente, existe um complexo contendo diversas enzimas chamadas de celulose sintase, que elas ficam localizadas exatamente na superfície da membrana plasmática. Então, a própria membrana plasmática produz as microfibrilhas de celulose. Então, vai produzindo, como a gente está vendo aqui nesse esquema mostrado na letra E, então, diversos complexos contendo celulose sintase, eles que estão presentes aqui na membrana plasmática, eles vão produzindo as cadeias de glucanos, ou seja, chega glicose ou chega a sacarose desse outro lado aqui que se quebra, a glicose é liberada para ir sendo adicionada resíduo por resíduo até a formação das moléculas de celulose. Mas todas elas já são produzidas próximas umas às outras. Então, quando essa estrutura aqui vai crescendo, a própria microfibrila vai crescendo, né? Porque tem vários complexos contendo celulose sintase. Então, esse é um detalhe, né, do complexo enzimático da celulose sintase. Existe a região, é uma proteína, aliás, forma um complexo proteico integral à membrana, né? Então, existe tanto a parte exposta ao lado externo da membrana plasmática quanto ao lado do citoplasma. E aqui é um detalhe da estrutura química dela, né? E algumas fotos de microscópio mostrando esse conjunto de celulose sintase. Então veja que nesses pontos aqui estão sendo mostradas exatamente as microfibrilhas sendo sintetizadas através desses compostos contendo celulose sintase. E quem direciona o processo de formação, tá? Porque, como eu comentei, a gente encontra em algumas células uma predominância de microfibrilas, ou no sentido horizontal ou no sentido vertical da célula, né? Inclusive, a formação ou a organização dessas estruturas são importantes para controlar a expansão celular, né? Que eu comentei, é muito mais fácil separar uma microfibrila da outra do que quebrar uma microfibrila. Então, esse processo de síntese ele é controlado pela própria célula. Então, estruturas do citoesqueleto direcionam o movimento do complexo contendo celulose sintase, e daí, consequentemente, as microfibrilas elas são sintetizadas paralelamente a microtúbulos do citoesqueleto. Tá? Deixa eu... microtúbulos que estão ali presentes no citoesqueleto, né, que fazem parte da estrutura de organização da célula, né, fazem parte tanto da parte de organização interna das organelas celulares, como nesse caso aqui é necessário para controlar a síntese de microfibrilas, demonstrando que a própria célula controla qual que é a direção dela, que vai precisar de ter mais resistência física para controlar, consequentemente, o seu processo de expansão e crescimento. Mas isso eu vou comentar de forma mais detalhada mais adiante na nossa disciplina. Tá? Por enquanto, a gente entende que é a célula, através do citoesqueleto, que controla a direção em que são sintetizadas as microfibrilas. Basicamente, sempre elas são sintetizadas paralelamente aos microtúbulos do citoesqueleto, como está mostrado aqui nessa foto, né? Então, o microtúbulo aqui foi removido parede celular dessa região aqui, mostrando que as microfibrilas estão sendo sintetizadas paralelamente a esse microtúbulo. Ok? Nessa outra região aqui contém parede celular, só para explicar essa foto de microscópio, mas essa parede celular ela foi parcialmente degradada, e aqui nessa outra porção da célula já não existe mais parede celular. E é claro que essa célula está morta, né? Isso aqui foi só para a gente comprovar que quem controla é a própria célula, a direção em que são produzidas as microfibrilas de celulose. Bom, mas não são só microfibrilas de celulose que estão presentes na estrutura da célula, né? Então aqui é um detalhe de todos os componentes que são sintetizados em uma célula vegetal. Então vejam que isso daqui representa
os complexos contendo celulose e sintase que estão produzindo as microfibrilhas de celulose, que estão representados aqui em cinza, tá? Então esses, mais ou menos esses bastões cinzas aqui, e os diversos outros componentes da parede celular, eles não são produzidos diretamente na membrana plasmática. Eles começam a ser produzidos em outras regiões da célula. O processo continua no complexo de Golgi. Então daí aqui é que são produzidos hemiceluloses, pectinas e proteínas estruturais, né, ou proteínas que não exercem função metabólica. Daí depois eles vão sair do complexo de Golgi em vesículas, que essas vesículas se movimentam até a membrana plasmática, e quando chega na membrana plasmática, todos esses componentes são liberados. Né, aqui tem um detalhe das colorações, né, que vão estar ligadas, né, vão estar de acordo com as estruturas de cada um desses componentes aqui. Então, por exemplo, com relação às principais hemiceluloses, né, tem dois tipos aqui que eu vou comentar daqui a pouco, detalhes sobre essas estruturas. Principais pectinas também, né, os tipos diferentes. E não estão mostradas aqui as proteínas estruturais, mas elas começam a ser produzidas em outros compartimentos celulares, como no caso dos ribossomos, e depois são transportados através de vesículas também até a membrana plasmática. E aí observe, né, se isso daqui é uma célula em crescimento, quando a célula vai aumentar de tamanho, ela tanto tem que aumentar o tamanho da membrana plasmática quanto o tamanho da parede celular. Então, se a célula está em crescimento, quando esses novos componentes são liberados e, consequentemente, novas microfibrilhas de celulose estão sendo produzidas, a membrana plasmática vai aumentando pela própria ligação dessas vesículas que estão chegando aqui. Tá? Então, todo o processo é controlado, né, e vai permitindo esse aumento controlado aí do tamanho da célula. Bom, então aqui são detalhes de algumas pectinas comuns, elas variam muito, inclusive dentro de cada tipo desse existem variações, mas aqui são grupos bem comuns em algumas plantas. Vejam que, como eu falei, né, a gente classifica elas de acordo com o tipo de açúcar que predomina, ou tipos de açúcar que predomina. Então essa daqui da letra A, né, homogalactorunano. Eu falei, né, que o nome final está ligado ao polissacarídeo, então é uma cadeia de polissacarídeos contendo galactose, né? E aí, como são apenas galactose nessa parte aqui, por isso que ele é chamada de homo. Isso é bem comum, isso é um tipo de pectina bem comum em diversas plantas. E por aí vai, tá? Então aqui o Rhamnogalactorunano 1, daqui a pouco eu mostro dois, tá? Existe de dois tipos. Ele é formado por resíduos de galactose e de raminose. E aqui alguns outros tipos, tá? Muitos deles com ramificações laterais, então sempre que tem muitas ramificações laterais, isso faz com que esses polissacarídeos interajam muito com moléculas de água, ou seja, sejam muito hidrofílicos. Pectinas, elas formam essa estrutura mais gelatinosa da parede celular. Então qualquer parede celular de planta que seja muito rica em pectinas, ela é uma parede menos rígida do ponto de vista físico e mais e que forma uma estrutura mais gelatinosa. A gente encontra isso em diversos frutos, por exemplo, e isso é importante também para a ligação de uma célula a outra, porque as paredes celulares muitas vezes são muito rígidas, mas entre células forma-se um outro componente de paredes chamado lamela média, que é como se fosse uma cola, exatamente para unir as células e evitar que elas se desloquem muito, né, ou se desloquem. Tem algumas que simplesmente não se deslocam, né, se formam e permanecem todo o tempo ali naquele mesmo local, naquela mesma ligação. E essas estruturas da lamela média, elas são muito ricas em pectinas, exatamente para ter essa substância mais grudenta, mais gelatinosa. E as pectinas, elas são interessantes porque muitas vezes aqueles diversos tipos ali, eles se ligam uns aos outros, né, formando estruturas extremamente complexas. Então a Rhamnogalactorunano 1, que eu acabei de mostrar, se liga com a homogalactorunano e se liga com o Rhamnogalactorunano 2 também, tá? Não se preocupem com a terminologia, como eu falei, é só para a gente entender mais ou menos
quais os tipos predominam em grupos de plantas e como é que eles se organizam. Até porque essas variações aqui nas ramificações laterais, elas ocorrem com muita intensidade, inclusive dentro de cada um desses grupos aqui. Mas é aquilo que eu comentei, sempre que tem muitas ramificações laterais, tem muita interação com água e, consequentemente, forma um tipo de pectina muito importante para a formação de géis, tá? De substâncias gelatinosas, que a gente explora muitas vezes comercialmente, né? Mas que para plantas ela tem uma função muito ligada a processos de processo de sinalização, processos de percepção de componentes do ambiente, processos de sustentação física, né, manutenção de estruturas internas para, por exemplo, formar espaços de ar e por aí vai, tá? E muitas vezes minerais interagem nesses processos de ligação de componentes da parede celular. Então, por exemplo, o cálcio ele é muito comum de interagir com componentes de pectinas, entre componentes de pectina, né, para manter uma estrutura maior entre eles. Por isso que sempre sempre deficiência de cálcio vai causar problemas na parede celular, porque as pectinas não vão poder se unir de forma adequada e, consequentemente, isso vai afetar a parte de hidratação da parede celular e daí afeta também a sua estrutura. Tá? Então, para a gente, né, mais uma vez comentar dessa função do cálcio que eu comecei a falar dela, né, lá na parte de nutrição mineral, quando está ligado à parede celular tem uma função estrutural muito importante, né? Então, por isso que plantas com deficiência de cálcio, né, em locais com deficiência de cálcio, acabam formando órgãos mais jovens, muito deformados, né? E aqui são alguns detalhes de hemicelulose. Tá? Então, a hemicelulose não tem tanta variação como a gente encontra em pectinas. Eles basicamente são polissacarídeos formados por diversos resíduos e com algumas ramificações. Não tão ramificados como pectinas, então forma uma molécula hidrofílica, mas não com a capacidade menor de formar géis, como existe lá no caso de pectinas. Hemicelulose tem como função principal se ligarem entre microfibrilhas de celulose, mantendo uma distância específica entre elas e também mantendo a estrutura entre elas. Então, quando uma célula forma diversas microfibrilhas de celulose, a parede celular ela precisa ter uma resistência, mas ela precisa ser porosa. Então, tem que existir uma distância entre as microfibrilhas de celulose que é delimitada através de ligações com hemicelulose que se ligam entre microfibrilhas diferentes para manter ali a porosidade. Mas quando a célula vai se expandir, ela precisa separar as microfibrilhas. E isso é feito exatamente pela quebra de ligações entre hemiceluloses. É muito mais fácil quebrar uma molécula de hemicelulose do que uma microfibrila de celulose. Tá? Então é muito mais fácil separar microfibrilhas quebrando ligações entre hemiceluloses. Eu vou mostrar um detalhe de como uma célula se expande, né? Mas só para a gente entender por enquanto a função dessas estruturas. Bom, então a terminologia de hemicelulose é parecido com o que a gente já viu lá para pectinas e também para proteínas estruturais. Então, nesse caso aqui, né, o tipo de polissacarídeo que vai predominar é que vai dar o nome, e o que vem na terminologia por último é o que dá o nome à cadeia principal. Então, por exemplo, o que é um xiloglucano, que é um tipo de hemicelulose muito comum em diversos grupos de plantas? Ele é um polissacarídeo formado por diversos resíduos de glicose com algumas ramificações laterais contendo xilose. Tá mostrado aqui nesse desenho, inclusive aqui na parte de baixo, né, mostrando como é que é a ligação entre esses diversos resíduos de polissacarídeos. As hemiceluloses do tipo xiloglucano, elas variam em estruturas. Basicamente, a cada 4 resíduos de glicose, existe um deles que não forma ramificação lateral de forma alguma. Isso varia de planta para planta, mas sempre a cada 4 vai ter um deles que não forma ramificação, e depois essas estruturas vão se repetindo. Então, por exemplo, com relação a essa nomenclatura aqui do xiloglucano, quando existe ramificações apenas com xilose, aí cada ramificação com xilose recebe um X. Tá? Então,
tem um deles que não recebe, que não forma ramificação aqui, né? Estou mostrando aqui um detalhe na letra B. Os outros três formam ramificação com xilose, então essa região aqui do xiloglucano é chamada de XXXG. Quando existe a formação de ramificação tanto com xilose quanto com galactose, que é esse L aqui, tá? O galactose teve que ser representado com L, porque se fosse com G, iria confundir com glicose. Então aí a gente, né, coloca XXLG. Pode formar também ramificação com um outro tipo de polissacarídeo chamado de fucose. Aí coloca o F aqui na representação, tá? Então você vê que essas variações aqui é interessante porque, por exemplo, na maior parte das eudicotiledôneas, a gente só vai encontrar esses 4 tipos de variações aqui. Mas no caso de gramíneas, por exemplo, existe uma diferença, porque o xiloglucano das gramíneas, que não é a hemicelulose mais comum, existe uma outra hemicelulose que eu vou mostrar no próximo slide, mas no caso de gramíneas, por exemplo, só existe esses tipos aqui, tá? De formação entre xiloglucanos. No caso das plantas da família Solanaceae, existe, por exemplo, a arabinose, a galactose, aqui que está mostrado com L, ela é substituída por arabinose. Bom, e qual que é a importância dessas variações, dessas substituições que existem? É aquela história que eu já comentei aqui, né, nessa aula. A gente não sabe por que existem essas variações entre grupos de plantas, porque aproximadamente a função é a mesma, né? A função estrutural, a função de ligação entre microfibrilhas de celulose acaba sendo a mesma entre hemiceluloses, mesmo tendo tipos e organização diferente, mas provavelmente, né, vai ter algumas características específicas que são importantes para esses grupos de plantas. No caso de gramíneas, por exemplo, predomina muito essa hemicelulose aqui, né, é a que é presente em maior quantidade, que é a glucoarabinoxilano, tá? Ou seja, uma cadeia principal contendo xilose com ramificações do tipo glicose e do tipo arabinose. E às vezes a arabinose ela forma uma ligação entre elas, que forma essa molécula aqui chamada de éster de ácido ferúlico, que ela acaba, quem planta gramíneas para alimentação animal tem problema quando existem muitas hemiceluloses desse tipo aqui, porque elas reduzem a digestibilidade e são importantes para o processo de ligação e formação de paredes contendo lignina. Tá? Quando eu comentar sobre lignina, vocês vão entender isso aqui melhor, mas, por exemplo, isso aqui é importante para a ligação de ligninas com hemiceluloses e depois entre microfibrilhas de celulose, e aí, consequentemente, aí a parede celular fica muito menos digestiva ainda. Tá muito mais difícil do animal conseguir consumir. Então, mais uma vez, né, mostrando que existem essas variações. Gramíneas, elas são muito interessantes, as paredes celulares das maiores, as principais, aliás, as paredes celulares da maior quantidade de células de gramíneas, elas têm uma composição química muito diferente entre diversos outros grupos de eudicotiledôneas. Então, por exemplo, né, na maioria das vezes predomina esse tipo de hemicelulose aqui, que está presente em maior quantidade inclusive em relação a celulose e em relação a pectinas, né? Então, por que existe isso? Essa não está bem esclarecido ainda, né? Então, para a gente ver que às vezes um tipo de componente desse da parede pode acabar substituindo a função do outro, né? Inclusive vão existir essas variações, né, entre esses tipos diferentes. Então, parede celular, para vocês observarem, né, ainda é uma coisa que falta a gente compreender muito melhor por que existem essas variações, né, principalmente na composição química. Bom, e aqui são algumas hemiceluloses de parede celular secundária para a gente observar que existem variações, tá? Entre gimnospermas, por exemplo, predomina muito esse tipo aqui chamado de glucomanano, aliás, que você vê que é um tipo de hemicelulose formado por cadeias contendo resíduos de glicose, mas que a partir de um determinado ponto passa a ter resíduos de manose. Isso vai variando, tá, dentro da própria molécula. E com poucas ramificações. Tem uma ramificação aqui contendo galactose,
mas normalmente as hemiceluloses de parede secundária, elas se ramificam bem menos do que no caso de hemiceluloses de parede primária. Por quê? Tá, né? Porque, como eu já comentei, a parede celular secundária ela tem uma função muito mais estrutural, né? Uma função de maior resistência física. Então, quanto menos ramificações, menor vai ser a interação dessas moléculas com a água e aí, consequentemente, elas vão dar uma resistência física maior às paredes celulares. E no caso de eudikotiledones, por exemplo, o tipo que predomina nas paredes secundárias é o glucorano chilano, que eu acabei de mostrar no slide anterior, só que com cadeias laterais contendo arabinose. Ou também, em menor quantidade, os glucomananos, né, ou seja, resíduos de manose contendo ramificações de glicose. Tá? Mas isso vai variar entre grupos diferentes, mas sempre com ramificações bem menores, mostrando que essas hemiceluloses vão estar muito envolvidas também na resistência física das paredes celulares secundárias. Bom, então por enquanto a gente fica por aqui. Eu vou comentar, essa parte eu falei muito das estruturas químicas, né, desses componentes, e de agora em diante eu vou falar mais da parte de estruturas físicas, mostrando como que ocorre o controle exatamente do crescimento e do desenvolvimento de plantas através das paredes celulares. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.